Os últimos 7 anos foram os mais quentes da história registrada, segundo novos dados. As temperaturas globais em 2021 estiveram entre as mais altas já observadas em 25 países, estabelecendo novos recordes anuais, segundo os cientistas da NASA, NOAA e Berkeley Earth. No meio de um verão historicamente sufocante, um pesquisador da NASA se apresentou ao Congresso e declarou uma verdade científica inegável e sem verniz. O efeito de aquecimento foi detectado. O nome desse cara é James Hansen e ele disse que tudo está mudando o clima agora. O ano era 1988. As temperaturas globais estavam a cerca de 0,6 graus Celsius acima da média pré-industrial. Foi na época o período de 12 meses mais quentes que os cientistas já viram. Em 2021, as temperaturas globais estavam entre 1,1 e 1,2 graus Celsius acima da média pré-industrial, de acordo com os novos dados da NASA, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e da Berkeley Earth. Apesar de um padrão climático laninha no Oceano Pacífico, que tende a esfriar o planeta, 2021 foi praticamente o 6º ano mais quente observado, segundo os cientistas. Os novos conjuntos de dados de temperaturas global, que vêm de 3 das principais instituições de pesquisas climáticas do mundo, estão repletos de sinais alarmantes de um mundo em crise. Mais de 2 dúzias de países, que abrigam cerca de 1,8 bilhão de pessoas, experimentaram seus anos mais quentes no ano passado. Julho foi o mês mais quente que a humanidade já registrou, segundo os cientistas. A cúpula de calor que queimou o noroeste do Pacífico no verão passado foi o evento de calor extremo mais anômalo já observado na Terra, isso nas palavras de um cientista. Para ele, é um desastre tão grave que teria sido praticamente impossível em um mundo sem mudanças climáticas. No geral, o ano passado não quebrou tantos recordes globais. Ficou em 7º lugar na cobertura de neve no hemisfério norte, 9º menor em extensão média do gelo marinho do Ártico e 10º maior em número de tempestades tropicais nomeadas, dependendo do conjunto de dados consultados. Mas o fato de 2021 não reescrever os livros de história o torna ainda mais preocupante, segundo o climatologista da NASA, Gavin Smith. Ele ressalta a extensão em que as emissões humanas de gases de efeito estufa, principalmente da queima de combustíveis fósseis, mudaram fundamental ou irrevogavelmente o planeta. Mesmo os anos não tão ruins são dramaticamente piores do que qualquer coisa que poderia ter sido imaginada em uma geração atrás, segundo ele. Variações naturais, como a influência do resfriamento do Laninha, mal podem afetar a tendência de aquecimento implacável provocada pelo homem, segundo suas palavras. O ano de 2021 foi o 7º consecutivo em que as temperaturas globais ficaram mais de 1 grau Celsius acima da média pré-industrial. É improvável que alguém vivo veja a temperatura do mundo cair abaixo dessa referência de 1 grau novamente. Smith diz que não há um caminho de volta. Não tem como voltar atrás. Já é tarde demais. Os cerca de 1,5 trilhão de toneladas de dióxido de carbono emitidos por humanos, mais da metade nos 34 anos desde o testemunho de Hansen, não deixarão a atmosfera por pelo menos mais alguns séculos. E Smith acrescenta que estamos apenas colhendo o que plantamos. Os 3 relatórios climáticos divulgados recentemente, juntamente com a 4ª análise do Copernicus Climate Change Service da União Europeia, publicada na semana passada, diferem ligeiramente porque se baseiam em diferentes conjuntos de dados. O grupo europeu classificou 2021 como o 5º ano mais quente já registrado, logo à frente de 2015 e 2018. A NASA tem um ano empatado em 6º com 2018, enquanto pesquisadores da Berkeley Earth disseram que pode ficar entre o 5º e o 7º. Desde 1981, as temperaturas médias globais aumentaram a uma taxa de cerca de 0,18 graus Celsius. Isso a cada década. No mesmo período, o aquecimento dos oceanos, que absorveram cerca de 90% do calor adicional retido pela poluição humana por causa do carbono, ficou 8 vezes mais rápido. De acordo com uma nova análise publicada na terça-feira da semana passada na revista Advances in Atmospheric Science,
Os oceanos agora contêm mais energia do que em qualquer outro momento desde o início da manutenção de registros. Em terra, grandes áreas do leste asiático, norte e oeste da África e Oriente Médio experimentaram os seus anos mais quentes e 2021 bateu todos os recordes. O Canadá estabeleceu um recorde de temperatura de todos os tempos, atingindo 49,6 graus Celsius e quebrando sua alta anterior em quase 5 graus Celsius. Em declaração, Fred Otto, que é cientista climático do Imperial College London, disse que a temperatura média global não mata ninguém. Ele disse que são as ondas de calor e as chuvas fortes. Em 2021 havia muitos deles. Os Estados Unidos sofreram pelo menos 20 desastres climáticos que custaram cerca de $1 bilhão. Uma análise separada do Washington Post descobriu que mais de 40% dos americanos viviam em um condado afetado por um desastre climático em 2021 e 80% moram em algum lugar que sofreu uma onda de calor de vários dias. Praticamente nenhum continente foi poupado. Inundações repentinas no centro da China, Sudão do Sul e Alemanha mataram centenas de pessoas e destruíram milhares de casas. A seca extrema destruiu colheitas no Irã e também no Quênia. O Canadá e o Brasil também sofreram com isso. O tufão Surigai, um dos mais fortes e primeiros ciclones tropicais já registrados, causaram centenas de milhões de dólares em danos em nações insulares no Pacífico e no Sudeste Asiático. E segundo os cientistas, essas coisas vão continuar acontecendo e é daí para pior. As políticas e promessas atuais colocam o planeta no caminho certo para se aquecer cerca de 2,5 graus Celsius até o final do século. Neste nível de aquecimento, o nível médio do mar vai subir cerca de 60 centímetros. Cerca de 300 milhões de pessoas adicionadas sofreriam com a escassez de água e outros 100 milhões sofreriam inundações severas a cada ano. Limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, a meta mais ambiciosa do Acordo Climático de Paris, segundo eles, diminuiria drasticamente esses impactos, mas exige que a humanidade tome medidas rápidas e dramáticas para conter a poluição que causa o aquecimento do planeta. Os cientistas dizem que o mundo pode se dar ao luxo de emitir menos de 500 bilhões de toneladas adicionais de dióxido de carbono, cerca de 11 anos de emissões atuais, se esperarmos atingir essa meta de 1,5 graus Celsius. Mas o mundo está longe de estar nesse caminho, segundo os cientistas. Apesar de um acordo global para fortalecer os compromissos climáticos de curto prazo nas negociações do COP26 em novembro, as emissões gerais estão a caminho de continuar aumentando por vários anos. E quem acompanha o canal sabe que, respeitosamente, eu discordo dessa visão canônica sobre o aquecimento global. Acredito que seja um processo cíclico, algo que já foi proposto, inclusive, por outros cientistas climáticos e, inclusive, cientistas japoneses, onde, depois de algumas análises durante uma década, perceberam que o aquecimento global é um processo cíclico que acontece de tempos em tempos, independente da ação humana. Seja provocado pelo ser humano ou seja um processo cíclico, a Terra está ficando mais quente e isso é muito preocupante.